Boa noite a todos. É realmente uma grande satisfação estar de volta. Circunstâncias superadas, graças a Deus, estamos aqui retomando o nosso trabalho. E nós trouxemos para a noite de hoje, para a nossa reflexão, um tema muito importante para os seguidores da doutrina espírita. Mediunidade, uma mensagem consoladora. Vamos falar um pouco sobre mediunidade, entender um pouquinho desse mecanismo da qual Allan Kardec trouxe o esclarecimento. A primeira sessão mediúnica que se tem conhecimento foi exatamente aquela em Harrisville, em 1848, um fenômeno que ficou conhecido como o fenômeno das irmãs Fox. Era no condado de Harrisville, nos Estados Unidos, em que espíritos faziam barulhos. Até então não se sabia o que eram espíritos, só se ouvia o barulho, as pancadas nas paredes. E as meninas que viviam com John Fox, que era um pastor presbiteriano, meninas de 14 e 11 anos, Margaret, de 14, Kate Fox, de 11 anos, que participaram desse evento na oportunidade, que tiveram a curiosidade de tentar um diálogo com aquelas pancadas, porque elas notaram que cada vez que as pancadas aconteciam, elas não se assustavam e davam uma curiosidade, elas falavam com aquelas pancadas, perguntavam: quem está batendo? Se for assim, bate 2 vezes. Se for, então, nessa forma de diálogo, ela estabeleceu uma relação com aqueles com que estavam fazendo contato com o mundo físico. E o fato teve uma enorme repercussão, ainda mais advindo de uma casa de um pastor. E tal repercussão acabou até complicando a situação da família naquele condado, a ponto de o pai ter que separar as irmãs, mandando para uma região próxima dali, em Rochester, na casa dos irmãos mais velhos, que já tinham família, para que atenuar aquele comentário, aquele fato. Mas não foi isso que provocou a dispersão daquele movimento. Tanto que a família toda acabou sendo expulso daquela comunidade, como se fora uma solução, né? Em 1850, 2 anos depois, exatamente em Rochester, em 2 salas diferentes, através de criaturas que não se sabiam que eram médiuns, né, receberam a mensagem de um mesmo espírito, Benjamin Franklin. Né? Então, em 2 salas diferentes, 2 pessoas diferentes receberam uma mensagem e escreveram, anotaram aquela mensagem, onde Benjamin Franklin dizia que os tempos haveriam de mudar, que o século XIX prometia mudanças e era necessária para que o entendimento, a compreensão e novos conhecimentos fossem trazidos à tona para ajudar o ser na sua evolução. E de fato, aconteceu. Esses fenômenos começaram a eclodir de tal maneira que já não era só na América, atingiu toda a Europa em
meados do século XIX. E foi um desses fenômenos que chamou a atenção daquele discípulo de Pestalozzi. Allan Kardec se interessou por aqueles fenômenos chamados de mesas girantes, na qual ele procurou fazer um intercâmbio também para entender qual a mensagem que aqueles seres que movimentavam aquelas mesas estavam querendo trazer. Então, aqueles fenômenos que eclodiram acabaram despertando a atenção de um homem de cultura para que ele pudesse trazer à luz da obscuridade que se tinha até então, que trazia o entendimento e diferenciava o passado do futuro. Então, respostas que eram necessárias para que o homem pudesse crescer no seu conhecimento, no seu desenvolvimento interior. E foi por isso que Allan Kardec colocou à prova todos os seus conhecimentos, independente das censuras e de toda a adversidade que existia no mundo cultural, para que ele se empenhasse em trazer esse entendimento. E ele precisou de criaturas para fazer esse intercâmbio, essa conexão com aquele plano espiritual. Ele precisou exatamente de 3 jovens, Caroline Bodin, a irmã Jane Bodin e uma outra jovem, sendo que uma delas tinha apenas 14 anos. Então, a essas jovens foi atribuído o nome de médium, porque elas ajudaram, auxiliaram nesse intercâmbio do plano espiritual com o plano físico, onde Allan Kardec buscou entender a conjuntura dessa formação, desse evento, para que ele pudesse trazer, além dos valores filosóficos que a doutrina oferece, com o Livro dos Espíritos, trouxesse um conhecimento ainda maior. Então, em 1861, janeiro, na primeira quinzena, ele lança o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele traz a conotação no sentido de todas as nuances, todas as possibilidades de intercâmbio com o plano maior. Mas, ali no Livro dos Médiuns, na introdução, Allan Kardec diz a seguinte frase: não entendeis que irás encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Porque esta obra, ela tem o objetivo de esclarecimento. Até porque a denominação médium a que nos referimos, ela está distante de ser reconhecida por qualquer pessoa, e ainda mais além de si próprio. Ou seja, a mediunidade é algo que é inerente ao ser humano. Ela é de todos os tempos. Ela não nasceu com a doutrina espírita. A mediunidade é o traço que liga o plano espiritual
concebido por Deus esse mecanismo para que o homem se intere dos valores e consiga meios melhores de aumentar a sua capacidade de compreensão, de entendimento, de estudo, através dessa informação. Então, lá nos primórdios da humanidade tinha. Lá no tempo do Moisés tinha a mediunidade? Tinha. Ele próprio foi um grande médium de efeitos físicos. Ao tempo de Jesus? Sim, tinha. Quando Jesus ascende lá no Monte Tabor, que leva com ele os 3 discípulos, Pedro, Levi e João, quando lá estava, os 3 discípulos foram descansar, e Jesus teve uma transformação no seu rosto, e quando, nesse exato momento que os 3 despertaram, viram emanar das vestes claras de Jesus uma luz intensa. E este recebe ali, através da mediunidade, e vamos colocar assim, porque Jesus não tinha espírito que o assistia, porque ele era o espírito maior na terra. Então, ele era o médium de Deus. E ele recebe ali no Monte Tabor, naquela reunião, os espíritos de Moisés e Elias. Pedro, inadvertido, nem percebe aquele fato em si e comenta com Jesus: puxa, Jesus, nós podemos descer e apanhar mais barracas para que eles possam se alojar aqui conosco. E não percebe nenhum fato. Só vão perceber na descida do monte, quando Jesus fala a eles, pede a eles: não comenteis o fato. Isso está narrado por João e pelo apóstolo Marcos. Não comenteis o fato porque o povo ainda carece de esclarecimento. Como ele disse, queria mandar o Consolador para que recordasse aquilo que ele ensinou e algo mais que as criaturas não estavam preparadas ao seu tempo. Esse era um dos fatores. A mediunidade. Hoje nós temos um sentido amplo, conhecemos até demasiadamente, porque houve o momento certo na revelação da doutrina espírita, onde o Allan Kardec dedicou-se a trazer esse conhecimento, esse estudo para nós. Então, como podemos entender a mediunidade nas nossas vidas? A mediunidade é uma faculdade como é a inteligência. Então, quando você ouve a criatura falar, você precisa desenvolver a mediunidade na casa espírita, muitas vezes a pessoa está falando e a pessoa que está ouvindo acha que é alguma anormalidade. Não é. Porque não existe também uma receita para esse desenvolvimento. Seria a mesma coisa que eu falar para vocês. Assim, olha, vocês têm convosco um atributo de Deus, que é a inteligência. Vamos desenvolver essa inteligência. E como é que nós vamos fazer para desenvolver a inteligência? Como nós fazemos? Estudando, frequentando os bancos escolares, pegando os livros. E é isso que Allan Kardec chama a atenção. Que ali, o livro dos médiuns, nós vamos encontrar o alicerce necessário para nos conduzir dentro desse aprimoramento da mediunidade em nós. Todos nós somos médiuns? Somos. Cada um de nós tem a capacidade de comunicar-se com o plano espiritual. Por isso que Allan Kardec, ao perguntar para o Espírito de Verdade
Se nós somos influenciados pelos espíritos, ele diz que a priori nós somos mais conduzidos por eles do que imaginamos. E é realmente isso, eles nos influenciam a todos os instantes. Agora, numa linguagem mais apurada ao nosso tempo, dentro da casa espírita, para a gente entender, e quando a gente fala, aquele é um médium de vidência, é um clarividente, é um clareaudiente, é um psicógrafo, é que a gente entende que ele é portador dessa faculdade e ele estudou e desenvolveu aquela atividade em si. É como uma criatura que se especializa em alguma determinada matéria. Um médico, um engenheiro, um químico, que se aprofunda através da sua inteligência naquele conhecimento e desenvolve os seus valores ali. A mediunidade para a criatura é isso, é oportunidade de serviço. Só que diferente das tarefas que nós desenvolvemos através da inteligência para a nossa manutenção física, pelo ganho, a mediunidade é algo diferente. É uma faculdade que nós temos, às vezes, o empenho, o esforço para desenvolver, mas conscientes de que será desinteressado de valores. Dai de graça o que de graça recebeste, disse Jesus. Então, para nós, a mediunidade será isso. Será esse meio de comunicação com o plano espiritual, desde que nós possamos nos aprimorar, nos colocar à disposição. Como acontece isso com a gente? Todos nós somos conduzidos a uma religião quando passamos por sofrimento, angústia, dores, seja lá qual o problema que nos traz, ou a casa espírita, ou a qualquer outra religião. Porque não pensem vocês que a mediunidade é da doutrina espírita, como dissemos. Ela também, lá nos meios religiosos de outras religiões, também existe o processo. É que a interpretação é feita de outra maneira. Mas no nosso meio, como isso acontece? Nós vamos lá na casa espírita, começamos a aprender, eu digo no nosso meio, porque pela facilidade, porque nós temos uma obra específica dentro da codificação espírita que nos traz o conhecimento, nos traz os valores necessários para a gente nos aprimorarmos com mais facilidade. Então, vamos nos dedicar, começamos a estudar, a aprender ali e tal. Tem exemplos ali, tem situações. Ou outros livros, né, que vieram depois, através de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o apóstolo da mediunidade, o maior médium que já existiu em todos os tempos. Foi o que mais psicografou, um dos mais completos em termos de mediunidade. Ele praticamente vivia com um pé no plano material, outro pé no plano espiritual. Falava com os espíritos, via como nós estamos nos vendo uns aos outros. Então, para ele isso era uma coisa natural. Então ele trouxe muitas obras esclarecedoras a respeito da mediunidade, através da inspiração de André Luiz, de Emmanuel, o próprio Emmanuel. Há outras obras também, de outros médiuns, que nos fala, que nos traz informações de como podemos nos aprimorar. O livro dos médiuns nos traz a informação lá de todas as nuances, as situações em que pode acontecer o exemplo de uma mediunidade.
né? Seja nas formas que nós falamos, seja pela visão, pela audição, pela fala, pelos fenômenos físicos, esclarece como isso acontece. Para nós, o que é mais comum, né, dos fatos que aparecem para nós nas casas espíritas, é normalmente a vidência, a clareaudiência. Eu escuto um espírito falando aqui no meu ouvido e tal. São as informações que as pessoas às vezes que levam as pessoas às casas espíritas. As mamães, principalmente, que têm os seus filhos pequenos e falam: olha, meu filhinho, ele cansa de ver, eu não sei o que está acontecendo. Ele fala que vê fulano, ciclano, vê o avô, vê assim, vê assado. Às vezes nem conheceu o avô. Fala e narra exatamente como aconteceu. E a gente vai tentar entender por que a criança vê com mais facilidade do que o adulto. Né? Tudo tem um porquê, nada é por acaso, já o dissemos. Então, por que a criança vê? Porque ela, até a idade de 7 anos, o seu perispírito está em ligação ainda ao corpo físico. Então, há uma parte dela que ainda não está totalmente afixada à matéria, que, por ser densa, acaba ocluindo tudo, formando uma oclusão ali, não permitindo que a visão, ou a audição, ou outro sentido perceba. Então, por ele estar um pouco ainda liberto da matéria, ele consegue com mais facilidade sentir aquilo que está próximo ainda da sua natureza espiritual. Por isso que ele enxerga com mais facilidade. Então, as mamães às vezes ficam preocupadas, vão lá: meu filho vê, eu falo para ele: não, para com isso, menino, mas ele não para. Fecha os olhos, não adianta. Né? Então, outro fator também que é muito procurado e muito falado nas casas espíritas é a psicografia. Meu Deus, e como é falar? Quantas pessoas buscam a casa espírita depois que perde um ente querido? Às vezes não é nem tanto pela conformação, porque já cedo ou tarde nós vamos nos conformando com a lei divina. E todos nós temos consciência que todos nós um dia faremos parte daquele universo, do mundo espiritual. Né? Mas a pessoa, ou levada pela saudade, ou pela curiosidade, ou por diversos fatores, busca a casa espírita na intenção de receber uma mensagem daquela criatura. Então, a doutrina espírita nos traz esclarecimentos, traz valores para nós entendermos. Muitas vezes a criatura não tem condição ainda de se comunicar. Então, todos nós aqui temos entes queridos que já perdemos, possivelmente. Né? Papai, mãe, o avô. Já pensou se todos eles se dispusessem a dar mensagens? Não se fazia outra coisa. Tanto o mundo espiritual como o mundo físico estaria congestionado. Casas espíritas abarrotadas. Algumas casas espíritas fazem isso. Faz uma fichinha, preenche uma fichinha do nome do desencarnado, com os dados do desencarnado, e fica aguçando o plano espiritual para que aquela criatura venha dar uma mensagem de consolo ou um sinal de vida para os que ficaram.
é um grande equívoco de nossa parte. É mais uma satisfação pessoal. Se nós entendêssemos um pouco da doutrina espírita, nós iríamos saber que aquilo é um meio de comunicação para trazer, com objetivo, para trazer algum sentido às vidas daqueles que ficaram ou mesmo daqueles que partiram. Porque Deus é maravilhoso, Ele sempre nos permite possibilidades para quebrar as nossas ansiedades, as nossas durezas do coração. E muitas vezes, e na grande maioria das vezes, essa mensagem é uma mensagem consoladora. E nós temos que enxergar dessa maneira. Então nós temos que saber um pouco mais sobre isso. A gente vê aí situações de criaturas buscando a veracidade da informação daquele espírito. Se tivéssemos pelo menos, ou essas criaturas que fazem isso, tivessem pelo menos a possibilidade de perder poucos instantes da sua vida e abrir o livro dos médiuns na parte de médiuns psicógrafos, iria perceber a diversidade que existe de médiuns desse tipo. Então ele ia ver lá, por exemplo, que médiuns psicógrafos tem 3 tipos. Tem o mecânico, o semimecânico e o intuitivo. O mecânico, médium psicógrafo mecânico, é aquele que ele senta aqui na mesa, pega o papel e o lápis e ele se desliga totalmente. É absolutamente um fato mecânico. O espírito, como se tomasse da mão dele, escreve o que quer. Então o médium não participa com o seu pensamento, com a sua inteligência, não interfere. Ele é totalmente inerente, a mensagem é totalmente inerente à sensação do médium. É um médium raríssimo este. O psicógrafo semimecânico é aquele que escreve o que o espírito está ditando, mas está consciente daquilo que o médium, que o espírito está ditando. Então ele sabe o que está escrevendo. Então ele pode interferir ali naquilo que está sendo falado pelo espírito. E o médium intuitivo, psicógrafo intuitivo, é a grande maioria dos psicógrafos que temos por aí. É a grande maioria. É aquele médium que o espírito não interfere diretamente na escrita. É como se fosse um narrador. Fala aí que eu escrevo. Ele fala e eu vou escrevendo como eu ouço ou como estou vendo, visualizando a situação. Vamos imaginar como é isso. Vamos pegar meia dúzia de nós, vamos ficar ali naquela esquina, esperando alguma coisa. De repente, acontece um acidente ali na esquina. O carro vem, faz alguma manobra irregular ou não, e vai parar no poste, etc, etc, etc. Um acidente. Pode ter certeza, nós vamos ter 6 versões diferentes. Cada um vai contar a forma como chegou, a maneira como viu a situação, a maneira como sentiu a situação. O médium intuitivo é isso. O espírito vai narrar, ele fala do jeito dele. Eu vou escrever como eu estou entendendo. Ponto. Ah, mas o espírito não reclama? Se o resultado final for o objetivo do espírito,
Não tem como. E até porque, muitas vezes, o espírito que está dando a mensagem, ele nem pronto para dar a mensagem está. Ele está dando a mensagem através do seu mentor, através do espírito mais elevado, do espírito que está lhe dando instrução. Então ele fala para o espírito intui para o médium entende como ele quer e escreve a mensagem. Mas chega o resultado final, é assim que você queria, ele não vai observar o texto que foi escrito, ele vai observar a quem ele dirige a mensagem. E numa sala de psicografia, estão as pessoas sentadas como vocês aí, o psicógrafo escreve aqui, ao final, ele, já consciente, ou uma pessoa, pega e lê a mensagem. Aquele a quem foi dirigida a mensagem saberá que foi a ele. Algumas mensagens dessa tomam grande repercussão, porque são fatos já que tiveram um conhecimento da população. E depois vem situações em que nós vamos falar um exemplo delas ao final, mas só para a gente entender. Aí vem as pessoas querendo combater ou a doutrina espírita, ou a mediunidade, ou sei lá o quê, e ficam vendo, observando os detalhes da mensagem. Isso aqui não é condizente, não dava nessa época, ou naquela outra. Mas não é esse fator. Isso é relevante para o espírito quem dita a mensagem. Se o objetivo final foi aquele a quem ele queria, que era confortar, consolar, trazer esperança a quem ele dirigiu. Esse é o objetivo da mediunidade, da psicografia, ou seja ela em qualquer sentido e qualquer valor, nessa imensidão de nuances que tem de possibilidades de ser médium. Ser médium é ser responsável pela sua própria conduta. Porque a mediunidade é um portal de luz que a doutrina espírita abre para que as pessoas possam buscar dentro da mediunidade, dentro do exercício da mediunidade, a possibilidade de ser melhor, de ser um servidor, de ser alguém que vai levar um conforto, um consolo a alguém. E isso as criaturas que fazem a análise da mensagem não enxergam. Então, essa é uma grande possibilidade que a doutrina espírita esclareceu, porque, como dissemos, era de todo o tempo. Então, ela trouxe esse esclarecimento para que cada um pudesse fazer uma introspecção, uma análise de si e tentar descobrir em si qual o seu verdadeiro motivo, ou se tem ele bastante acentuado para que ele possa ser um servidor. Muitas vezes, o médium ele não precisa ter a grandeza de... Né? Alguns médiuns que se enveredam por esse caminho dessa reflexão do seu valor dentro da casa espírita, acabam corrompendo a si próprio, os seus próprios valores. Porque a mediunidade não é pretexto para nenhuma exacerbação da vaidade. Porque o que adianta, e vamos colocar assim, que a mediunidade não enxerga valor moral das criaturas. Existe uma pessoa lá que ela não tem bons princípios, bons valores morais, mas é um médium.
óbvio que se ele não for levado e ele não se conduzir ao caminho do bem, os médiuns valorosos vão afastar dele. Mas os espíritos valorosos vão se afastar dele. Mas os espíritos inferiores vão se acercar dele. Vão usá-lo como instrumento. Então, a mediunidade não está atrelada a valores morais. Óbvio que aqueles com valores morais terão oportunidade com os melhores espíritos. Isso também não quer dizer que, dependendo da situação, um bom espírito não se acerque de um médium para poder dar uma mensagem da qual o próprio médium vai se beneficiar. Médiuns que se sentem lisonjeados porque eu recebi uma mensagem de Leon Denis, de Chico de Assis, valoroso é o espírito quem ditou, não aquele quem recebeu. Aquele quem recebeu está tendo a oportunidade, através do exercício da mediunidade, para se melhorar, para melhorar o seu sentido, o seu amor. Um espírito chegou a uma sessão há pouco tempo e ele deu a sua mensagem, atribuiu a sua mensagem. Nós vamos falar a mensagem, depois nós tecemos os comentários finais. Esse espírito que nós vamos falar ao sabor de nossa emoção. Acercou-se do médium, daquela casa espírita, e falou. Ela está com problema na coluna. Como será? Essa coluna fica assim. Fica em pé na parede, esticada ali atrás. Lugar. Então, dizíamos, o espírito se acercou do médium daquela sessão e falou: eu nasci na Gália no ano 22 a.C. e desencarnei no ano 20 após o Cristo, da era cristã. Fui oficial da Legião dos Leões, que estava na Núbia. Como governador de Alcatrim, me comprazia atrelar na minha biga, que era puxada por 2 cavalos velozes, crianças, homens, mulheres, novos, velhos, que eram puxados através da estrada seca e pedregosa na África. Os corpos se despedaçavam e eu era exaltado pelos meus pares. Morri em combate com tropas egípcias e me deparei em uma região de treva profunda. Talvez uma caverna. Muitos gritos e rostos aterradores me esperavam. Fui levado a um estado total de animalidade por 1500 anos, quando os servos de Maria me resgataram. Sendo levado a outro plano, fui aos poucos tendo meu perispírito reajustado, minha mente normalizada e meus pensamentos corrigidos. E compreendi todos os horrores que havia cometido. Que tristeza, Deus! Por 300 anos permaneci em preparo para a nova reencarnação. E pedia
a graça de receber para desencarne o mesmo destino que houvera dado por mim àquelas criaturas. No ano do Senhor de 2001, após busca incessante por quem me recebesse por pais, tive um casal que fora tiranizado por mim anteriormente, com aquela biga, que me aceitou. Reencarnei. Agora, em comoção generalizada, como o irmãozinho Joãozinho, desencarnei e agradeço ao Pai por ter me atendido, dando destino igual ao que dei às minhas vítimas. Estou em paz, estou na luz. Resgatei um pouco do meu passado. Outros momentos virão. Confio em Deus. Assina Titus Aéreos. Esse espírito, ele faz uma conotação no seu nome, o Aéreos, porque ele era exatamente aquele menino de 6 anos aproximadamente, chamado João Hélio, que desencarnou após a sua mãe ter sofrido um assalto no veículo e ele ficara preso no cinto de segurança e for arrastado por quilômetros no subúrbio do Rio de Janeiro, em 7 de fevereiro de 2007. Acho que todos vocês lembram desse caso, desse fato. Alguns dados dessa narrativa são um pouco contundentes pela época, pela situação, pela posição social que ocupava, pelo cargo, etc. Mas lembremos, foi um médium que recebeu esse espírito, que provavelmente não tinha nem a permissão de falar diretamente, foi através, muito possivelmente, do seu mentor, e narrou uma experiência que viveu há muito mais, há quase 2 milênios. Então, depois de toda a conturbação que ele viveu, naquele estado em que ele narra. Mas o sentido da consolação, ele se percebeu que alcançou. Porque seus pais, Rosa e Elson, que já frequentava a doutrina espírita há 1 ano, a partir daí, percebeu o sentido que a doutrina espírita fala da lei de causa e efeito, entendendo a necessidade do seu filho, embora o sofrimento, mas uma mensagem consoladora e de esperança, porque compreendia que ele estava no caminho certo. Da reparação dos males que temos feito, em que a vida nos propicia a cada instante. Foi essa mensagem que nós trouxemos para exemplificar a importância da mediunidade, dos médiuns em nossas vidas. E é a doutrina espírita que nos esclarece e nos fala
que a mediunidade é o portal da esperança, que traz a cada um a motivação de seguir além do sofrimento em busca do nosso crescimento. Com força, com fé, com esperança. É isso que nós temos para nossas reflexões. Muita paz em Jesus.